A violência, hoje em dia, é algo muito comum em nossa sociedade. A gente vive uma verdadeira epidemia de violência, né? Assaltos, acidentes de carro, violência doméstica, não só em grandes cidades, como há pouco tempo atrás, né? Mas também em médias, pequenas cidades, não só em centros urbanos, mas também em região rural, né? Quais são as consequências dessa violência toda em relação à saúde mental das pessoas? Eu vou falar eu vou definir para vocês o que é trauma, né? Porque isso é importante para a gente entender as consequências da violência. A gente define como trauma um evento onde a pessoa se sente muito desamparada, onde ela é vítima de uma situação, por exemplo, de violência, e ela se sente muito desamparada, ela sente muito medo, ela sente muito pavor, uma desproteção, uma vulnerabilidade em relação a tudo aquilo, e ela teme pela própria vida, né, ou pela sua própria integridade física. Não só em relação à própria vida ou integridade física, mas também de uma terceira pessoa, né? Então eu posso testemunhar uma violência e aquilo ser um evento traumático. Eu posso receber uma notícia muito ruim e aquilo ser um evento traumático, né? Isso pode não envolver diretamente um quadro de violência, né? Pode envolver, por exemplo, uma doença, a morte de alguém, por exemplo, por causas naturais, pode também ser um evento traumático. Mas existe uma clara associação, sim, entre a violência e um aumento da violência e um aumento de situações e eventos traumáticos, né? Porque grande parte dos traumas decorrem de violência. Isso tem uma série de consequências, né, na vida da pessoa. Por exemplo, a principal consequência tem a ver com memória, né? A gente fala sempre de que a gente reclama de perda de memória, de que esqueceu isso, esqueceu aquilo, mas na verdade, esquecer é algo fisiológico e que muitas vezes é bom, né? Na verdade, a gente precisa esquecer algumas coisas para continuar a nossa vida e continuar seguindo em frente, né? E quando o trauma é muito intenso, a gente tem dificuldade de esquecer, né? Na verdade, a gente pode lembrar daquilo repetidamente, né? Às vezes por muito tempo, às vezes por gastando muito tempo do dia, por dias, semanas, anos, né? E não só durante o dia, às vezes, mesmo à noite, a gente não tem sossego, né? A memória vem na forma de pesadelos, de sonhos aflitivos, onde eu revivo aquela situação repetidamente, né? Através das noites, né? Isso pode ser uma coisa bastante desgastante, né? Outra coisa que acontece quando a gente pode acontecer quando a gente vive um trauma, é uma evitação em relação a situações locais que de algum jeito me lembrem o evento traumático. Por exemplo, eu fui assaltado numa determinada hora do dia, eu passo a evitar de sair naquela hora, eu passo a evitar o local, ou mesmo locais que de algum jeito me lembrem daquela situação. Se eu fui assaltado na rua, por exemplo, eu posso, dentro do carro, eu estou dentro do carro e fui assaltado dentro do carro, posso passar a ter medo de pedestres que estão andando. Às vezes uma pessoa anda dentro do carro, aquilo já me deixa muito angustiado e eu passo a evitar, né, aquela situação. Se minha casa foi assaltada, eu posso tomar uma série de medidas de segurança para entrar em casa, eu posso trocar de casa, eu posso mudar de casa. É claro que tudo isso, existe um certo grau de normalidade em relação a isso, porque às vezes é bom você não esquecer, é bom você tomar alguns cuidados e evitar situações que realmente sejam perigosas, mas o que acontece é que muitas vezes eu exagero, né? Isso é uma coisa exagerada, né? Que acaba me trazendo um prejuízo, né? Outra coisa que acontece também é uma reatividade fisiológica, uma reatividade do meu corpo em relação
ao trauma, à memória do trauma, né? Então, eu passo a ficar mais assustadiço, né? Então, pequenas coisas que antes não me assustavam passam agora a assustar. Eu tenho reações corporais, por exemplo, eu tenho taquicardia, eu tenho uma sensação de aperto, de frio no estômago, tremor, sudorese, toda vez que eu passo por situações que de algum jeito me lembrem o trauma, ou mesmo por ter só lembrado do trauma sem passar por uma situação específica, pode me trazer essas reações todas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu posso ter passado pelo trauma e estar assistindo um filme, e no filme tem uma cena de violência que de algum jeito me lembra a que eu passei, né? Então, aquilo faz eu lembrar do evento traumático, aquilo faz eu querer sair da sala, ou seja, evitar aquela memória, a desligar a TV, a reviver a situação e sentir coisas pelo meu corpo de modo muito intenso, como, né, taquicardia, falta de ar, aperto no peito, sudorese, essas coisas todas que eu falei para vocês, né? Como eu falei para vocês, isso pode ser uma reação normal e até desejável, né? Ou pode ser tão intenso e tão intensa que pode causar um prejuízo na minha vida e eu passar a ter dificuldades, por exemplo, de trabalhar, de ter vida social, de me relacionar com as pessoas, de me sentir bem, né? E aí, nesse caso, ele pode justificar um diagnóstico, o diagnóstico que a gente chama de transtorno de estresse pós-trauma, né? É um transtorno muito estudado, né? Nós temos uma intensa pesquisa na área em busca de tratamentos, de novos tratamentos, de eficácia de tratamento. Então, nós temos tratamento para... A psiquiatria pode fornecer, a psicologia pode fornecer tratamento psicoterápico, medicamentoso, mas muitas vezes as pessoas não procuram ajuda, né? Elas têm algum tipo de preconceito em relação a isso, que qualquer tipo de diagnóstico psiquiátrico pode ser um rótulo de loucura ou de fraqueza para a pessoa, e ela não procura e continua com aquele sofrimento, às vezes por anos a fio, né? Então, não deixe que o preconceito atrapalhe. Se você se identificou com esse vídeo ou conhece alguém, né, que tenha sinais e sintomas semelhantes ao que eu falei, né, procure um profissional de saúde mental e busque tratamento.